Fala pessoal, você está no canal Problema Resolvido. Eu sou o professor Davi e na aula de hoje a gente vai aprender sobre variáveis, né, em Fortran. Então, na aula anterior, né, eu ensinei para vocês como criar um esqueleto, entre aspas, né, para a gente poder então criar os nossos programas. E aqui a gente tem então, né, o esqueleto pronto, né, caso você queira aprender como que faz, é só assistir a aula anterior. E na aula de hoje, então, né, a gente vai aprender como que a gente cria, né, diferentes tipos de variáveis, né? O que são variáveis, quais os tipos, né, de variáveis que existem, né? E como que a gente vai utilizar dentro do nosso script. Bom, primeiro de tudo, né, o que que seria uma variável, né, no contexto de programação? Bom, variável nada mais é do que um espaço na memória, né, onde a gente pode armazenar informação. E existem diferentes tipos de variáveis, né, mas, por início, né, aqui do nosso curso, para você que está começando agora, eu acredito que existam 3 tipos de variáveis, né, que sejam as mais importantes, né, que são as que a gente mais utiliza. Essas variáveis são as variáveis de números inteiros, de números reais e de caracteres, ok? Então, por exemplo, né, como que eu faço para criar uma variável em Fortran? Para eu criar uma variável em Fortran, né, é só a gente digitar o nome, né, da variável, o sinal de igual e atribuir um valor para ela. Por exemplo, se eu quero criar a variável idade, eu só vou escrever então idade, vou dar um sinal de igual e vou escrever o valor, né, que eu quero atribuir para ela, que é, por exemplo, 25. E percebam que aqui eu estou utilizando o número inteiro, ok? Como que eu faço para imprimir, né, a variável? Bom, então, tal como a gente fez antes, né, para poder imprimir na tela a variável, a gente vai escrever print, asterístico, vírgula, e depois a gente vai escrever o nome da variável, né, por exemplo, idade, ok? Beleza. Do jeito que está aqui, a gente já pode compilar o nosso programa e depois fazer o script rodar? Na verdade, está faltando uma coisinha, né? Sempre que a gente coloca uma variável no programa, a gente precisa também declarar, né, antes de tudo, essa variável. E como que a gente faz isso? A gente vai, né, primeiro digitar o tipo de variável, né, que a gente quer declarar. No caso, é o número inteiro. Então, a gente vai escrever integer e depois o nome da variável, que é idade, ok? Então, beleza, pessoal. Feito isso, então, né, a gente tem a variável, ela declarada, né, ou seja, eu estou dizendo, né, para o programa, ó, essa variável, ela é do tipo inteiro, ok? Então, aqui a gente já pode ir em build e depois, né, colocar para rodar o script. Então, aqui perceba o seguinte, né, perceba que aqui como resultado, né, já foi impresso na tela a variável, né, que é 25, ok? Beleza? Então, pessoal, então a gente já tem, né, essa variável aqui de um número inteiro impressa na tela, mas alguém pode perguntar, né, e se eu quiser então, né, ao invés de imprimir o número inteiro, imprimir o número real, né? Porque perceba o seguinte, né, aqui eu não posso colocar nenhum número, né, com casas decimais. Se eu escrever, por exemplo, 25,89, o que que vai acontecer? Na hora de imprimir, vai aparecer só a parte, né, inteira do número. Esse vírgula 89, né, ou no caso, né, ponto 89, que seria a parte decimal, ela vai ser ignorada. Por exemplo, ó, eu vou só para mostrar para vocês, colocar para rodar o programa do jeito que está, e percebam que, né, o que que vai acontecer? Vai ser impresso apenas o 25, né, que é a parte inteira da variável, ok? Então aqui, ó, essa parte então eu vou apagar. Então para eu poder imprimir o número real, né, com a parte variável, eu preciso declarar um outro tipo de variável, né, que é a real. Então aqui, né, na variável real, eu vou digitar, né, real e vou escrever o nome da variável, né. Então pode ser qualquer coisa, como por exemplo, altura, ok? Então aqui o que que eu estou fazendo? Eu estou declarando as variáveis e aqui eu quero imprimir as variáveis, né. Tá, então essa variável, né,
altura, primeiro eu declarei e agora eu vou atribuir um valor para ela, né. Então eu vou digitar altura igual e vou colocar um valor qualquer, por exemplo, 1,72, ok? E para imprimir mesma coisa, né, só digitar print, asterístico, vírgula, né, e escrever o nome da variável, que é altura, ok? Então percebe o seguinte, pessoal, né, aqui eu estou declarando as variáveis e aqui eu estou imprimindo as variáveis, né. Para deixar um pouco mais organizado, né, eu vou aproveitar, ó, e vou fazer o seguinte, né, eu vou deixar escrito aqui, né, a função de cada trecho do programa. Então aqui, por exemplo, é declaração de variáveis. Ó, repetindo, né, como eu havia dito na aula anterior, né, evitem ao máximo colocar acentos, né, ou caracteres estranhos, porque isso pode dar problema, né, na hora de executar o programa. E aqui eu vou colocar impressão das variáveis, ou imprimindo, né. Isso daqui eu estou colocando apenas, pessoal, para deixar mais organizado, né, não é obrigatório colocar nada do que está em verde aqui, né, ok? Então beleza, então aqui a gente já pode rodar, né, o nosso script. Então vou aqui, build e start to run. E beleza, pessoal, então perceba, né, aqui o programa imprimiu com sucesso, né, esses 2 valores, que é o 25, né, que seria a idade, e a altura 1,72. Perceba aqui, né, que existem 5 casos depois da vírgula, né, e a variável real, né, ela, tem essa característica, né, imprime até 5, né, casas decimais. A gente tem uma outra variável, né, que é a dupla precisão, que vai imprimir mais casas decimais, mas por enquanto, né, a gente vai falar, né, dessas 2 variáveis aqui, e a gente tem uma terceira variável também, que é a caractere, né, que é para imprimir textos, né. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever character e daí a gente vai colocar, né, o nome da variável, que seria, por exemplo, nome, underline pessoa, beleza? Então aqui eu vou atribuir, né, um valor para essa variável, né. Então nome, underline pessoa, lembrando, né, que o nome da variável, né, não pode ser 2 palavras, tem que ser uma única palavra, por isso eu coloquei o underline aqui. Então eu vou colocar, né, como se trata de um texto, né, eu preciso colocar entre aspas. Então aqui eu vou colocar Maria, por exemplo, ok? E aqui eu vou colocar para imprimir, né, seria print, asterístico, vírgula, né, e a variável nome, underline, pessoa, ok? Só que aqui, pessoal, tem um detalhe, né, que a gente precisa observar quando a gente trabalha com variável do tipo caractere. A gente precisa, né, especificar também qual seria, né, o tamanho, né, dessa variável, ou seja, a quantidade de letras, né, que a gente vai imprimir. Então aqui a palavra Maria possui 5 letras, então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, na frente, né, da palavra caractere, a gente vai colocar 5, que seria a quantidade de letras, né, que a gente vai imprimir. Então aqui eu vou salvar e vou executar o script, ok? Então aqui, pessoal, perceba o seguinte, né, que foi impresso na tela então, ó, essas 3 variáveis, né. A primeira variável do tipo inteiro, né, que é o número inteiro 25, que seria a idade. A segunda variável, que é o número real, que seria a altura, que é 1,72, né, no caso 1,72. E a terceira variável, que é o texto, né, que é o nome da pessoa, que seria Maria, ok? Um detalhe, pessoal, e se ao invés de eu colocar 5 eu colocar um valor menor, por exemplo 4, o que que vai acontecer?
Daí vai imprimir só, né, as 4 primeiras letras do nome. Então aqui, por exemplo, né, vou executar aqui e vai aparecer Mari escrito. Apenas as 4 primeiras letras, né, aqui, ó. Tá, e se eu colocar um valor maior, colocar, por exemplo, 10? Aí não tem problema, né. Aí vai ser impresso então, né, o nome completo e ainda vai, né, ter mais, espaço sobrando. Vai ter mais espaço sobrando na memória, né. Então aqui, ó, Maria. Então perceba o seguinte, né, a gente sempre tem que colocar, né, aqui entre parênteses, um número, sempre igual ou maior, né, à quantidade de letras, né, que eu quero imprimir. Beleza, pessoal? Bom, feito isso, né, a gente já tem, o programa feito aqui, mas ainda dá pra gente, né, deixar o programa, né, mais bem organizado, né. Eu posso fazer o seguinte, percebam que sempre que eu executo o programa, aparece apenas, né, os números, né, 25, 1.72, né, e Maria, né, aparecem os números e também, né, o texto. Só que dá pra gente melhorar, né, essa impressão. A gente pode, colocar um texto dizendo o que cada variável significa, né. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever o seguinte, vou colocar uma vírgula aqui e vou escrever entre aspas. Por exemplo, idade da pessoa, né, e vou colocar um sinal de igual. Aqui eu vou colocar um espaço também, porque o foto era na hora de imprimir, imprime tudo junto, né. E aqui na altura também, né, fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar entre aspas, altura da pessoa, ok? E aqui eu vou colocar o quê? Entre aspas, nome da pessoa, ok? Sinal de igual, sinal de igual. Então aqui, pessoal, isso não é obrigatório, né? É só para deixar mais claro, né? Para vocês aqui na hora de imprimir, né? Que a gente pode deixar a informação bem organizada. Então perceba que agora, né? Na hora de imprimir, ó, eu estou especificando, né? O que cada valor significa. Idade da pessoa, 25, altura da pessoa, 1,72 e nome da pessoa, Maria, ok? E além disso, dá para deixar melhor ainda, né? Aqui depois de idade, posso colocar entre aspas, né? Anos. E aqui depois de altura, metros, ok? Então agora eu vou colocar para imprimir e como que vai ficar? Vai ficar então, idade da pessoa, 25 anos, altura da pessoa, 1,72 metros e nome da pessoa, Maria, ok? Então pessoal, por hoje é isso então. Se essa aula foi útil para você ou você apoia a criação desse tipo de conteúdo, você pode ajudar na divulgação do vídeo, né? E para isso basta curtir o vídeo ou compartilhar ou comentar. E na próxima aula então, né, a gente vai aprender sobre operações, né, matemáticas, como que a gente faz aqui. E nos vemos então no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.